Olá, pessoal. Deixei para vocês aí durante a semana algumas atividades do livro. Vamos lá para nossas correções. Vamos lá. A primeira está na página 112, exercício número 1, diz o seguinte. Nessa figura, as retas paralelas R e R' representam as margens de um rio. Determine a largura L do rio. Né? Então aqui eu tenho um desenho, tenho a largura que ele quer saber, e ele tracejou aqui umas linhas de azul para demarcar um triângulo. Então aqui eu tenho o L, que faz um papel de cateto, e esses 30 aqui faz o papel de outro cateto. Bom, então eu tenho dois catetos aqui, né? Eu quero saber esse L aqui que é um cateto. Então, nas relações trigonométricas, o que relaciona dois catetos é a tangente. Então o ângulo está aqui. Então a tangente de 30 graus é cateto oposto, que é o L, dividido pelo cateto adjacente, que é o 30, certo? Bom, olha na tabela, tangente de 30 é quanto? Tangente de 30 está aqui, raiz de 3 sobre 3. Vamos substituir? Raiz de 3 sobre 3, L sobre 30. Multiplica cruzado, 3 vezes L, 3L, e raiz de 3 vezes 30, 30 raiz de 3. Aí eu vou passar o 3 dividindo, né? 30 dividido para 3 vai dar 10 raiz de 3 metros. É a largura do rio. É a resposta que o livro deixou lá para você. Se ele tivesse colocado lá raiz de 3, aproximadamente 1,7, aí você teria que substituir. Caso contrário, não precisa. Vamos para o exercício número 2. Ele quer que você encontre o x e o y nesses dois triângulos. Então vamos primeiro com a letra A. Como é que eu sei que eu tenho que usar o cosseno, seno ou a tangente? Bom, eu tenho que decorar as regrinhas que eu passei lá na aula, que é o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você decorar isso, fica fácil. Por quê? Olha só. Eu quero encontrar o x e eu tenho aqui o 16. Esse 16 é a hipotenusa. Por quê? Porque ela está de frente para o ângulo reto. E o ângulo, eu quero encontrar um x, que é o cateto. E o ângulo é o de 45. Então, esse x, ele não está do lado do ângulo, então ele é cateto adjacente. E eu tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno. Cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa. Você testa o seno. Se você vê que não vai conseguir chegar na resposta, vai para o cosseno, vai para a tangente. Mas é assim que a gente analisa, tá? E o cosseno de 45 está aqui, Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos substituir. E x sobre 16. Multiplico cruzado. 2x, 16 vezes raiz de 2. Passo 2 dividindo. 16 dividido por 2 vai dar 8 raiz de 2. Pronto. Encontrei o x. Vamos para a letra B? Na letra B, olha só. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa eu não sei, É esse aqui. Por quê? Porque está de frente para o ângulo reto. Se eu não tenho a hipotenusa, eu vou relacionar o quê? Cateto e cateto. Então, a única coisa que relaciona cateto com cateto é a tangente. Então, tangente de qual ângulo? Do ângulo que tem aqui, Não pode ser o ângulo de 90. Então, o ângulo de 60 graus. É cateto oposto. Quem é o oposto a 60? Y dividido pelo outro cateto, que é 20. Olhando na tabela, tangente de 60, raiz de 3. Então, substitui aqui, e repete essa fração. Quando não tem nada aqui embaixo é 1, então eu vou multiplicar cruzado. Y vezes 1 vai dar Y e 20 raiz de 3. Pronto. Essa é a resposta que eu encontrei para o Y. Ok? Vamos para mais um. O exercício 3 diz o seguinte, Dois níveis de uma praça estão ligados por uma rampa de 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação conforme a figura. Está aqui, 30 graus. Devem-se construir sobre a rampa 8 degraus. Ok. De mesma altura. Encontra a altura de cada degrau. Bom, isso aqui é interessante porque, eu tenho aqui, a altura do degrau. Você concorda comigo, que essa aqui seria a junção dessas alturas aqui, Ou seja, se eu encontrar esse canto aqui, eu vou saber quanto mede cada pedacinho de degrau da escada. Ou seja, olha no meu desenho, se eu encontrar essa linha de azul, eu sei que cada pedacinho dessa linha de azul
corresponde a um pedacinho do degrau. Então é só encontrar essa linha de azul, quer ver? Ó, essa linha de azul eu vou chamar de X, então agora eu tenho aqui um cateto, porque se eu fechar o triângulo aqui, ó, eu tenho cateto, eu tenho um ângulo e essa aqui é a minha hipotenusa, ó. Então, ó, cateto o quê? Oposto. Então, o que eu vou usar? O seno. Por quê? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 2 metros. Então, ó, seno de quantos graus? De 30. Cateto oposto é X e 2 metros é o mesmo que 200 centímetros, porque a resposta tem centímetro, então eu já deixei em centímetros, tá? Quem é o seno de 30? Aqui, ó, na tabela. Ó. Então, vou substituir, ó, 1 sobre 2, repete, x sobre 200, multiplica, 2x, e 1 vezes 200, 200. Então, passo 2 dividindo, eu chego à conclusão que o x vale quanto? Ó? O x vale 100. Então, essa altura aqui, ó, corresponde a 100 metros. Então, quanto vale a altura de cada degrau? Eu sei que é só dividir em pedaços, cada pedacinho desse é a altura de um degrau. Então, o que eu vou fazer? Ó, 100 dividido em 8, porque são 8 degraus. Então, cada degrau tem exatamente 12,5 centímetros de altura. Ok? Foi por isso que eu terminei o exercício. Bom, agora olha só. Na página 12, eu tenho o seguinte, ó. Um poste na posição vertical tem uma sombra projetada de uma rua. Então, a gente vai usar essa tabela. Então, olha só, eu tenho o poste e eu tenho a sombra. Aí ele diz o seguinte, que a altura do poste é 12 e a sombra também é 12. Né? Qual é a inclinação dos raios solares em relação à horizontal? Ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber quem é esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de alfa. Bom, aqui eu tenho a hipotenusa, que não aparece, e eu tenho os dois catetos, que é 12 e 12. Então, se eu tenho dois catetos e não tenho hipotenusa, eu vou usar a tangente. Ó. Então, a tangente do ângulo alfa, que eu quero saber, é cateto oposto ou cateto adjacente. Se eu dividir os 12 pelo 12, vai dar 1, certo? Aí olha na tabela, qual é o ângulo da tangente que vale 1? Tangente de um ângulo vale 1. E de que ângulo é esse? É o ângulo de 45 graus. Então, esse alfa do exercício é 45 graus. Nem precisava fazer isso. Se você lembrar, né, que se eu tenho dois lados iguais, né, 12 e 12, eu tenho que ter dois ângulos iguais. Ó. Então, aqui é alfa e aqui também é alfa. Por quê, professor? Porque o ângulo aqui é 90, então, se eu tenho dois lados iguais, eu vou ter dois ângulos iguais. Então, se aqui é 90, a soma dos três ângulos tem que dar 180, então só pode ser o quê? 45 e aqui também 45. Então, existe essa outra forma de você resolver o exercício. No 6, ele já usa um número que não corresponde à tabela, né? Não corresponde à tabela, o ângulo aqui é de 15 graus. Aí ele quer saber qual é a distância CD. Então, essa distância CD aqui, ó, se você analisar, é a mesma que está aqui na figura. Ó. É a mesma que está aqui, ó. É essa distância aqui, ó. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber essa distância CD, que é de vermelho aqui, ó. E ele me deu a hipotenusa. Por que eu sei que é a hipotenusa? Porque está de frente para o ângulo reto. Então, isso aqui é um cateto e ele me deu a hipotenusa. Então, esse cateto é oposto? Bom, se eu tenho um ângulo de 15 graus e ele está do lado, ele é cateto adjacente. Então, eu vou usar o quê? O cosseno, né? Cosseno de 15 é cateto adjacente, que é o CD. Ele sobe aqui para cima, ó. Aqui é o C e aqui vira o D, né? Sobre a hipotenusa, que é 4. Aí, quem é o cosseno de 15? Você vai fazer na calculadora, por isso que está aqui, ó, a calculadora. Você vai lá digitar cosseno de 15 na calculadora, vai dar aproximadamente 0,9659 reticências, que é igual a CD sobre 4. Aí multiplica cruzado, ó, quando não tem nada aqui embaixo é 1. 0,9659 vezes 4 vai dar aproximadamente 3,8637 centímetros. Aí ele arredonda, né? Aqui, ó, o símbolo de aproximado. 3,86, ele arredonda esse 8 aqui, ó, para 9. Tá? É assim que ele resolveu o exercício número 6. O 7. Determine a área da região triangular. Bom, a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base eu já sei, ó. Essa aqui é a base.
A base é 7. Falta descobrir quem é o H. Para mim descobrir quem é o H, eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Vou chamar de triângulo 1, né? Ó, esse triângulo aqui. Ele é retângulo aqui, ó. Então, o 4 faz papel de quê? De hipotenusa, e o H é um cateto. Mas é o oposto ou adjacente? Bom, o ângulo que eu estou analisando é o de 20 graus. Então, em relação ao ângulo de 20 graus, ele é o oposto. Então, é o seno, né? Ó. Seno de 20 é cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o 4. Seno de 20 na calculadora, ó, está pedindo de novo para você fazer na calculadora, é aproximadamente 0,3420, que é igual a H sobre 4. Multiplicando cruzado, esse número vezes 4 dá 1,3680 centímetro, que ele arredonda também. Ó. Esse número 3 aqui, ó, o exercício arredondou o número. Ah, ainda não chegou na resposta. Por quê? Porque o H é 1,3680, mas o que está perguntando é o seguinte: qual é a área da região? Não, isso aqui é a área, ó, é a resposta. Então vamos voltar na fórmula. Ó. O B é 7, tá aqui. E o H é essa resposta aqui que eu encontrei, ó, 1,3680. Multiplique e divide por 2, vai dar 4,7882 e assim vai. Reticência é um número infinito. O que o exercício faz? Ele arredondou esse 7 aqui, ó. Pegou todo mundo aqui e arredondou o 7. Por isso que ficou aproximadamente 4,8. Porque ele arredondou, todos esses números arredondou o 7 para virar 8. Ok? É assim que a gente faz o exercício número 7. Então, pessoal, tá aí a correção. A gente se vê então no próximo encontro. Um abraço.